E aí pessoal, beleza? Estou eu aqui no meu canal do YouTube para falar mais uma vez sobre coronavírus, né? Esse foi o assunto do meu último vídeo, gravado ano passado, lá em 18 de abril de 2020. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2021, exatamente um ano atrás, a primeira pessoa havia sido diagnosticada no Brasil com o vírus SARS-CoV-2, né? É a nova variação do coronavírus aí que veio a se tornar lá em 11 de março do ano passado, né, de 2020, uma pandemia a nível mundial, né? A gente naquela época, né, tanto há um ano atrás, quando a primeira pessoa foi diagnosticada no Brasil, a gente via esse vírus como algo lá da China, algo distante, apenas uma matéria ou outra falava sobre ele. Então começou a se tornar alarmante a partir de um ano atrás, que foi quando a primeira pessoa foi de fato diagnosticada, né? Quando eu gravei o vídeo em abril, né, a gente estava numa fase bem especulativa sobre o vírus, né? Tava tudo fechado, exceto o que era essencial, né? Supermercado, hospital e etc, né? Todo o comércio estava fechado, não tinha voo, não tinha ônibus, cidades fechadas, etc. Estávamos numa fase em que em todos os lugares a gente só via falar de coronavírus. Então, isso meio que passou com o tempo, como era previsto, né? Chegou um ponto que ninguém aguentava mais ficar vendo números todos os dias, tanto que eu nem falei de números no primeiro vídeo, porque era uma coisa que estava quase deixando todo mundo maluco. E, naquela época, a gente tinha, em 18 de abril, exatamente 2.141 mortes no Brasil com o novo coronavírus. A gente já está há mais de 35 dias com mais de 1.000 mortes por dia. A gente já está na maior média histórica desde que o vírus começou aqui no Brasil. A gente atingiu esses dias agora a marca de 250 mil pessoas mortas em menos de um ano com o novo coronavírus. Quando eu gravei esse vídeo lá atrás, a gente jamais imaginava que 250 mil pessoas, né, 250 mil brasileiros, um quarto de 1 milhão, iriam perder suas vidas devido a esse novo vírus, né? Há um ano atrás a gente estava com muito medo do vírus, né? Tava tudo fechado, as pessoas sem saber o que seria do mundo nos próximos dias, semanas e meses. Hoje, olhando para trás, revendo meu vídeo e relembrando aquela época, eu penso em como o ser humano, né, o mundo em geral, tem facilidade para se adaptar com novas situações, né? Porque quando eu gravei aquele vídeo, eu me lembro claramente que raras pessoas eram vistas nas ruas, aeroportos e etc., rodoviárias, com máscaras. As máscaras surgiram depois de abril, ou seja, tem menos de um ano que todas as pessoas usam máscara para sair de casa, em locais públicos. Tem menos de um ano que as pessoas se cumprimentam sem se tocar, né? No máximo. Tem menos de um ano que você não pode mais pegar ônibus ou avião sem máscara, que você não pode ir em shows, não pode acontecer eventos esportivos. Agora que está voltando evento esportivo com capacidade limitada nos estádios, né? Mas a maioria dos eventos esportivos foram cancelados no começo da pandemia e quando voltaram com estádio vazio, né? Na sua grande maioria, né? Então a gente soube se adaptar e com o tempo e com essa adaptação a gente meio que acostumou com o vírus, né? Porém, agora, olhando os números atuais, que pouca gente tem feito porque todo mundo se cansou disso, é fácil perceber que agora sim a gente deveria ter medo do vírus. A marca de 250 mil brasileiros terem perdido a vida é um número muito expressivo, tá? Eu conheço pessoas que morreram devido ao vírus. Eu acho que a maioria das pessoas que estiverem vendo esse vídeo hoje, amanhã ou nos próximos dias, muito provavelmente deve conhecer alguém que morreu.
Eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas que estiverem vendo esse vídeo conhecem no mínimo 10, 15 pessoas que já contraíram o vírus, se a pessoa que estiver vendo esse vídeo não tiver contraído o vírus. Então, assim, a gente tem atualmente o registro de 10 milhões de brasileiros que já foram diagnosticados, né, com o vírus. Então, é um número assim que há um ano atrás a gente imaginava que na pior das hipóteses poderia acontecer esses números que a gente está vivendo hoje. E esses números vão aumentar, então assim, esse vídeo vai ficar datado. Se eu olhar para esse vídeo daqui um mês, dois, três, um ano, esse vídeo eu vou olhar e vai falar, nossa, olha lá quando tinha 250 mil mortos e 10 milhões infectados. Assim como eu estou olhando para esse vídeo de abril, menos de um ano atrás, onde tinha 2 mil mortos e estava todo mundo morrendo de medo. Então hoje com 250 mil, né, mais de 100 vezes mais mortos do que naquela época, as pessoas já têm muito menos medo do vírus do que antes. Enfim, essa é a nossa capacidade de se adaptar com novas situações, né? Alguns números atuais, para as pessoas que não estiverem acompanhando notícias, outra forma de deixar esse vídeo datado, porque amanhã já vai mudar esses números, mas vou deixar alguns links aqui embaixo. 17 capitais atualmente possuem mais de 80% dos leitos de UTI ocupados nesse momento. Então, dos nossos 27 estados, mais da metade, né, 17 capitais, estão quase com as UTIs lotadas. Então, quanto mais gente estiverem nas UTIs, né, quanto mais lotadas estiverem as UTIs, mais vai aumentar o número de mortos, porque são pessoas que poderiam ser tratadas e não vão ter leito. Então esse é um problema seríssimo. Esse problema está acarretando outro, que é os toques de recolher que estão sendo feitos nos estados. Então, quase 47 milhões de brasileiros hoje estão sob toque de recolher, né? Tipo assim, em determinados horários não se pode sair de casa. Tô vendo várias matérias aí de cidades e estados que vão começar a fechar tudo de novo, inclusive o que é essencial, né? Supermercado, etc., também não vai poder abrir. Falando um pouco do lado bom desse ano que passou, a gente teve velocidade recorde de liberação de vacinas produzida e liberada, como várias que já estão sendo utilizadas aí no mundo todo. No Brasil, acho que tem umas 3 ou 4 que estão sendo aplicadas, mas o Brasil, para variar, foi péssimo no combate ao vírus, nas medidas que foram tomadas desde o início da pandemia até agora. E isso explica o porquê que a gente é o segundo país do mundo com o maior número de mortes, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos, que teve uma política de enfrentamento do vírus bem parecida com a nossa, né? Com chefes de estados aí com pensamentos parecidos, transformando o vírus em briga política, né? Coisa que só aconteceu em poucos países, e nesses poucos países que o vírus foi transformado em briga política são os países que a população mais sofreu. E para variar, né, como não era de se esperar algo diferente, a vacinação aqui no Brasil anda a passos bem curtos, né? A vacinação aqui começou, se não me engano, no final de janeiro, e a gente não vacinou nem com uma dose praticamente 3% da população brasileira, né? E uma dose não é o suficiente para imunizar a pessoa. A pessoa ser considerada imunizada, ela precisa pelo menos de 2 doses ou mais. Então, assim, menos de 3% da população brasileira recebeu uma dose da vacina. Os Estados Unidos melhorou bastante o combate ao coronavírus desde que o presidente Trump saiu do poder, e eles já vacinaram mais de 10% da população com pelo menos uma dose. O país que vem sendo exemplo aí em relação à vacinação é Israel, que vacinou mais de 40% da população toda do país. A gente tem noção da dificuldade logística do nosso país, do tamanho do nosso país e tudo mais, mas o nosso número está bem abaixo até para os mais pessimistas aí, ou seja, uma previsão que eu publiquei no meu vídeo lá do ano passado, de abril, era de que se a gente não melhorasse as medidas de combate ao vírus, a gente iria viver uma quarentena pelo menos até 2022, e a gente está em 2021,
nessa velocidade aí que a vacina está sendo aplicada, a gente vai levar, pelo que eu vi em algumas pesquisas, acho que uns 8 anos para vacinar tipo 80% da população do Brasil. É claro que isso também vai tornar esse vídeo datado, porque é só uma previsão, mas na velocidade que está indo, eu não duvido que leve tudo isso. E, pelo que eu andei lendo também, a imunização das vacinas, aí, da maioria delas, garante em média 8 meses de imunização. Então, daqui 8 meses, quem se vacinou hoje já precisaria de uma nova dose. Então, é difícil ser otimista em relação ao nosso novo normal, né? Esse normal que a gente tem vivido hoje, com todas essas medidas restritivas que eu comentei e essas novas que estão surgindo ou voltando, né, de fechar comércio e tudo mais, vai ser comum ainda nos próximos meses e provavelmente anos, né? Se a estrutura aí de vacinação do Brasil não melhorar nos próximos meses também, inclusive. Isso sem contar em aula, né, que praticamente já deve fazer um ano que não temos aula, e isso é um impacto muito grande para a educação do país como um todo, né? Tem pessoas terminando o ensino médio sem condições de prestar um vestibular, crianças que deveriam estar evoluindo na alfabetização. Até as escolas têm tentado ensino à distância, ensino remoto, mas assim, é fato que não funciona, sabe? É só uma forma de tapar buraco, de falar que o ano letivo está sendo concluído, mas é fato que não tem a mesma experiência, sabe? Uma criança em frente a um tablet, em frente a um computador, e a professora tentando dar atenção para várias telinhas ali, a criança se dispersa. A criança dispersa fácil numa sala de aula com outros alunos, imagina em casa, onde ela está acostumada a se divertir, a brincar, a assistir TV, ela focar numa aula. Assim, vai ser um prejuízo muito grande para o crescimento dessas gerações aí que vão ter na sua memória de vários anos da sua infância e adolescência a passagem desse vírus. Mas é isso, esse vídeo eu queria apenas fazer uma atualização aí. A maioria das pessoas hoje em dia não se preocupam mais com números, não se preocupam mais com as medidas de proteção, pouca gente está usando álcool gel, a máscara as pessoas usam só onde é obrigatório, e assim, a gente tem que voltar a se preocupar com o vírus, voltar a tomar cuidado, voltar a se cuidar e a cuidar das pessoas que a gente ama, porque esses números não vão parar por aí, esses 250 mil são o número de hoje. Amanhã e daqui a um mês esse número vai continuar subindo proporcionalmente. Essa segunda onda que muito se falou está aí e a gente precisa voltar a entender a necessidade de ter medo de novo do vírus, né? Não adianta a gente fingir que não existe, fingir que já passou, sendo que a gente agora está vivendo a pior fase do vírus, né? E quando a gente estava morrendo de medo dele lá atrás, ele era apenas uma expectativa do que poderia acontecer. E hoje a gente está vivendo o pior cenário e a gente precisa enxergar isso e combater isso de frente. Então é isso, pessoal. Se der, eu devo voltar em breve com novos vídeos. Se não der, quando possível, estarei de volta. Valeu, até mais.